Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal Mindflex Educação Moderna. Eu sou a professora Gisele Gonçalves e trouxe para vocês um caso clínico de diabetes mellitus do tipo 1 para a gente discutir. Se você tem interesse em aprender fisiologia por meio de caso clínico, clique no botão inscreva-se e ative o sininho de notificação para ser lembrado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Como a discussão do caso clínico de hoje ficou muito longa, eu decidi dividir essa discussão em dois vídeos. No vídeo de hoje, nós discutiremos por que o diabetes mellitus do tipo 1 leva à hiperglicemia e à cetogênese. E no próximo vídeo, nós iremos discutir os outros sinais e sintomas clínicos que o diabetes mellitus do tipo 1 pode promover. Então, nesse vídeo, nós teremos três objetivos. O primeiro objetivo é conhecer o nosso paciente e a história desse paciente. O segundo objetivo é acompanhar esse paciente na sua consulta médica, observar o exame físico e o exame laboratorial, discutir esses exames e para chegar ali ao nosso diagnóstico. E o terceiro e último objetivo é entender como é que a insulina atua, né, no estado de saúde, né, qual é o papel fisiológico dessa insulina, para que a gente tenha a base e discutir ali posteriormente a fisiopatologia do diabetes do tipo 1. Vamos começar então conhecendo o nosso paciente? O nosso paciente é um menino de 12 anos de idade, que é muito inteligente e tem muitos amigos e acabou de ser convidado para uma festa do pijama. Nessa festa, Daniel fez xixi na cama. Ficou extremamente constrangido, mas decidiu contar o quanto antes aos seus pais, pois ele vinha sentindo outros sintomas desagradáveis. Ele tinha muita sede e estava bebendo água toda hora. Aqui, esse sintoma nós vamos chamar de polidipsia, tá? Além disso, ele estava indo toda hora ao banheiro, a cada 30 a 40 minutos, inclusive na festa do pijama, ele havia ido 4 vezes ao banheiro antes de ir deitar. Tá? Para esse sintoma, nós chamaremos de poliúria. Além disso, Daniel ainda sentia um apetite voraz, né? E por isso ele se alimentava frequentemente. Tá? Esse sintoma nós chamaremos de polifagia. Tá? Apesar da polifagia, Daniel estava perdendo peso, né? Porque a cintura das suas calças estavam ficando largas. Então, conhecemos o Daniel, vimos que ele sentia polidipsia, né? Sede constante, poliúria, aumento da frequência urinária, polifagia, muita fome e estava emagrecendo. Os pais de Daniel ficaram bastante preocupados, então eles marcaram uma consulta médica com o pediatra de Daniel. Na consulta, o médico ouviu a história do Daniel, né, e pediu uns exames laboratoriais e também fez os exames físicos. Vamos olhar para esses exames. No exame físico, né, o médico ele confirmou que de fato o Daniel estava perdendo peso. Ele perdeu ali da última consulta para essa consulta 2,5 kg, tá? Ele estava com 45,5 kg, porém essa perda é bem importante na idade de Daniel, já que ele tem 12 anos e o esperado é que ele ganhe peso e não perca. Além da perda de peso, né, o exame físico também mostrou uma alteração na pressão arterial, né, a pressão arterial de Daniel estava de 90 a 55 milímetros de mercúrio quando ele estava na posição de decúbito dorsal, né, deitado, e 75 a 45 milímetros de mercúrio quando ele estava na posição ortostática, de pé. Tá? O médico ainda observou diminuição de turgor da pele, olhos opacos e boca seca. Esses são sinais, né, de desidratação. Então, parece que Daniel também estava desidratado.
Olhando para os exames laboratoriais, a gente observa que Daniel apresenta uma hiperglicemia muito importante. Né? Ele tem uma glicemia em jejum de 320 miligramas por decilitro, sendo que o valor de referência ele deve ficar na faixa entre 70 e 110. Tá? Além disso, ele apresenta uma alta concentração plasmática de sódio, né, de 143 miliequivalentes por litro, sendo que o valor de referência é de 140 miliequivalentes por litro, e também uma excreção urinária de sódio elevada. Tá? Ele também apresenta corpos cetônicos presentes tanto no plasma, com uma cruz, e na urina, de 2 cruzes. E o esperado é que corpos cetônicos ele não se apresente nem no plasma e nem na urina. Tá? Além disso, ele apresenta uma glicosúria, ou seja, presença de glicose na urina de 4 cruzes, muito importante. Né? E normalmente a gente não excreta glicose pela urina. Tá? E a osmolaridade ela também está alterada, está elevada, né? Já que o valor de referência fica em torno de 200 miliosmol. Nesse vídeo, eu irei explicar as alterações de glicemia em jejum e de corpos cetônicos. E no próximo vídeo, eu focarei nas alterações do sódio, né, da glicosúria e da osmolaridade. Bom, com isso, analisando a história, o exame físico e os exames laboratoriais, o médico conseguiu chegar ao diagnóstico. E qual foi o diagnóstico? Né? É uma diabetes mellitus do tipo 1, dependente de insulina. Né? Essa hiperglicemia foi importante para levar ao diagnóstico de diabetes mellitus, né? E devido à idade do Daniel, né, 12 anos, chegou ao diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, dependente de insulina. Tá? Bom, nessa condição, as células beta-pancreáticas, elas não conseguem nem sintetizar e nem secretar insulina, né? Isso porque essas células, elas foram destruídas pela resposta imunológica do próprio organismo de Daniel. Isso é caracterizado como uma doença autoimune, né? Isso pode acontecer após uma infecção viral em criança que tem predisposição a ter doenças autoimunes. A falta de insulina no organismo de Daniel levou a esses sinais e sintomas clínicos. Agora, vamos entender um pouco mais da fisiologia da insulina, né, para depois a gente entender a fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 1, tá? Então, olhando a insulina, para falar da insulina, a gente precisa olhar para o pâncreas. Né? O pâncreas é um órgão que fica ao lado do intestino delgado, esse órgão que está aqui aparecendo, tá? Ele tem 2 funções no nosso corpo, sendo uma função exócrina, pois ele sintetiza enzimas digestivas e as jogam para a luz do intestino delgado, onde essas enzimas elas vão quebrar o alimento que está na forma de macromoléculas em micromoléculas. Tá? Essa função exócrina pancreática não tem muita importância para a nossa discussão de hoje. A gente vai discutir numa outra oportunidade. O importante aqui é a função endócrina do pâncreas. O pâncreas endócrino é constituído por uma coleção de células muito organizada, né? E essa coleção nós chamamos de ilhota de Langerhans. Na ilhota de Langerhans, nós iremos encontrar 2 tipos principais de células: a célula alfa-pancreática e a célula beta-pancreática. As células alfa-pancreáticas, elas sintetizam e secretam glucagon na corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos, tá? Enquanto que as células beta-pancreáticas, elas vão produzir e secretar nos vasos sanguíneos o hormônio insulina. A insulina e o glucagon, eles vão controlar o metabolismo de hora a hora, tá? A concentração desses hormônios no sangue, ela depende do estado metabólico do nosso corpo, que o nosso corpo se encontra, tá? No estado metabólico alimentado, ou seja, após uma refeição, teremos no sangue uma alta concentração de glicose. Enquanto que no estado metabólico em jejum, por exemplo, enquanto a gente está dormindo,
tá? Nós teremos uma alta concentração de glucagon em relação à insulina. Para entendermos melhor o problema do Daniel, vamos agora pensar em duas perguntas. A primeira, como a célula beta-pancreática secreta insulina? E a segunda, qual o papel da insulina nas células-alvo? Aqui nós temos as células beta-pancreáticas em dois momentos, tá? O primeiro momento é no estado metabólico de jejum. Essa célula beta-pancreática, ela se encontra em repouso, tá? E durante o jejum, os níveis de glicose no sangue, eles estão diminuídos. Nessa condição, a glicose, ela vai entrar em pequena quantidade para a célula beta-pancreática, via um transportador de glicose, que é o GLUT2, tá? Entrando pouca glicose, né, dentro da célula, vai ter uma baixa oxidação dessa glicose, uma baixa geração de ATP. O ATP, ele é importante porque ele vai controlar um canal de potássio dependente de ATP. Quando o ATP está baixo, esse canal de potássio dependente de ATP, ele vai se encontrar aberto. Dessa forma, o potássio que entra pela bomba de sódio e potássio, ele acaba saindo e mantém essa célula em estado de repouso. Ou seja, a célula, ela permanece ali polarizada, a membrana plasmática, ela permanece polarizada com relação ao exterior, tá? Bom, já no estado metabólico alimentado, a glicemia plasmática, ela está elevada. Então, vai entrar uma maior quantidade de glicose para dentro da célula. Essa glicose vai ser oxidada, né? E muita oxidação de glicose vai levar a alta produção de ATP, né? Moeda energética. Muito ATP no citosol fecha o canal de potássio. Quando tem o fechamento desse canal de potássio, essa célula ela vai despolarizar, vai acontecer um potencial de ação. Esse potencial de ação vai levar à abertura de canais de cálcio dependente de voltagem, né? Com a voltagem positiva ele se abre, tá certo? E aí o cálcio do líquido extracelular ele entra para o citosol, tá? Cálcio no citosol vai movimentar o citoesqueleto celular e esse movimento do citoesqueleto vai empurrar as vesículas cheias de hormônios insulina para a membrana plasmática para então secretar esse hormônio para o sangue. Dessa forma, a gente consegue entender que para ter secreção de insulina precisa acontecer um potencial de ação na célula beta-pancreática, né? E para que aconteça esse potencial de ação, isso vai ser dependente dos níveis de glicose, tá? Quanto maior for a glicemia, quanto maior for a concentração de glicose no sangue, mais glicose vai entrar para dentro da célula beta-pancreática, mais insulina vai ser liberada no sangue. A segunda pergunta que agora a gente vai responder é qual é o papel da insulina nas células-alvo? Aonde é que a insulina vai atuar? Em que células ela vai atuar? O efeito da insulina, ele depende da célula-alvo, ou seja, do tipo de célula. Porque depende do receptor de insulina e da via de sinalização intracelular que vai ser desencadeada. Diferentes células podem apresentar diferentes vias de sinalização e, portanto, diferentes efeitos. Absolutamente todas as células do corpo humano apresentam receptores para a insulina. Então, a insulina, ela vai atuar em todas as células. De modo geral, a insulina, ela vai promover um efeito anabólico. Ela vai aumentar a geração de ATP. Dessa maneira, as células vão ter energia suficiente para fazer reações anabólicas, reações de construção, de crescimento celular. Tá? Para a aula de hoje, nós iremos discutir o efeito da insulina em 3 tipos de células, tá? Os hepatócitos, as fibras musculares e os adipócitos.
A insulina nos hepatócitos, ou seja, no fígado, ela vai promover aumento da oxidação da glicose para geração de ATP. Assim, a célula vai ter energia suficiente para promover glicogênese, ou seja, síntese de glicogênio hepático, tá? Aumento da síntese de gordura, que a gente vai chamar de lipogênese, e aumento da síntese de proteína. Todos esses efeitos, eles vão promover um efeito geral de hipoglicemiante, porque eles vão retirar a glicose do sangue. Então, no sangue vai diminuir a concentração de glicose. Nas fibras estriada esquelética, os receptores de insulina, quando estimulado pela insulina, promoverá aumento da captação de glicose. Isso porque o transportador de glicose nessas células, o GLUT4, ele só será exposto na membrana plasmática, no sarcolema, na presença da insulina. Tá? Na ausência de insulina, o GLUT4 ele fica escondido em vesículas citosólicas. Além do aumento da captação de glicose pela exposição de GLUT4 no sarcolema, a insulina ainda induz glicogênese muscular, né, que é a síntese de glicogênio, que poderá ser usado, né, quebrado durante uma atividade física. Tá? Além disso, também vai aumentar a síntese de proteínas contráteis, né, miofibrilas. Tá? Já a insulina no tecido adiposo vai aumentar também a exposição de GLUT4, tá? A captação de glicose, né, pela exposição de GLUT4 na membrana plasmática, né? E além disso, a insulina ela vai estimular a síntese de triacilglicerol, tá? Para armazenamento da gordura nessa célula. O importante efeito ainda da insulina no adipócito, né, no tecido gorduroso, é que quando o adipócito começa a armazenar gordura na forma de triacilglicerol, isso é um estímulo para liberar um hormônio chamado leptina. Esse hormônio ele vai atuar no centro da saciedade, dando uma sensação ali de satisfação, né? Então, a gente começa aqui a entender por que o nosso paciente, o Daniel, ele tem ali uma polifagia constante. O efeito final da insulina nesses dois tipos de célula também é hipoglicemiante, tá? Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Tá? O transportador de glicose do tipo 4, GLUT4, no qual a sua exposição na membrana é dependente de insulina, só vai estar presente nesses dois tipos de célula, nas fibras musculares e nos adipócitos. Tá? Nas outras células, encontramos outros transportadores de glicose, tipo GLUT1, GLUT2, GLUT3. Todos esses outros, eles são independentes de insulina, ou seja, eles sempre vão estar expostos na membrana. Tá? Então, todas as outras células, elas têm a capacidade de captar glicose o tempo todo, independente do estado metabólico que a gente se encontra. Com isso, a gente respondeu, né, as duas questões. Agora que a gente já entende como a insulina é liberada e quais são os efeitos da insulina, a gente fica mais fácil a gente pensar no porquê Daniel está tendo hiperglicemia. Se a insulina é hipoglicemiante, a ausência da insulina vai levar a uma hiperglicemia. Mas vamos ver o mecanismo, como é que isso acontece. Sem a exposição de GLUT4 pelas células, pelas fibras musculares e pelos adipócitos, tá? Vai ter uma menor captação de glicose, menor quantidade de glicose vai sair do sangue e vai vir para dentro dessas células para ser utilizadas, né? Ou na forma de síntese ou na forma de geração de ATP, né? Com isso, mais glicose fica no sangue, hiperglicemia. No fígado é um pouco diferente. Na diminuição da insulina, o fígado passa a ser estimulado pelo glucagon, um outro hormônio, o hormônio sintetizado e secretado pelas células alfa-pancreáticas. Aliás, aqui é importante fazer uma ressalva.
tá? Todas as células do meu corpo, como eu disse anteriormente, elas têm receptores para insulina. Porém, tá, os receptores para glucagon, eles são restritos no fígado, no hepatócito. O glucagon no fígado promove quebra de glicogênio hepático, né, processo que a gente chama de glicogenólise, né, e também a síntese de glicose a partir de aminoácido, piruvatos e corpos cetônicos, processo que a gente chama de gliconeogênese. E por fim, o glucagon promove cetogênese, que é a síntese de corpos cetônicos por meio da oxidação dos ácidos graxos. Resumindo, todos esses efeitos do glucagon no fígado, nós podemos dizer que o glucagon é hiperglicemiante. E como na ausência de insulina, o fígado vai estar sendo estimulado pelo glucagon, né? O glucagon ele vai aumentar a glicemia. Nós teremos então um estado de hiperglicemia. Agora vamos ver por que Daniel apresenta perda de peso, apesar de estar comendo mais, né? Além disso, ele está produzindo muito corpos cetônicos, né, que estão indo para o plasma e sendo até excretado pela urina, uma forma de eliminar corpos cetônicos mais rápido. Então vamos ver. A destruição das células beta-pancreáticas fez com que o pâncreas sintetizasse, né, pouca insulina ou insulina insuficiente, tá? Isso vai fazer com que ele sinta mais fome, né? Diminuição de insulina vai dar uma sensação de fome, né? Mas faz também com que os hepatócitos eles liberem ácido graxo do seu interior. Então, nós temos aqui o hepatócito liberando ácidos graxos, esses ácidos graxos vão em direção do fígado e lá no fígado, o fígado vai converter esse ácido graxo em corpos cetônicos, tá? Ele vai oxidar esse ácido graxo parcialmente na forma de energia, né? E parte da molécula vai servir como bloco de construção para corpos cetônicos. Nessa figura aqui do lado, eu consigo ver então um ácido graxo, né, que pode ser quebrado de 2 em 2 carbonos, levando lá uma molécula, a liberação de uma molécula de acetil, tá? 2 moléculas de acetil podem formar 2 moléculas de acetil-CoA. 2 moléculas de acetil-CoA, elas podem se unir então para formar os corpos cetônicos. Nós temos 3 corpos cetônicos: o acetoacetato, a acetona e o beta-hidroxibutirato, tá? A acetona é um corpo cetônico volátil e ela pode ser eliminada pela respiração, dando uma litose característica do diabetes, tá? Já esses 2 outros corpos cetônicos, eles vão ser eliminados, jogados para fora do nosso organismo por meio da urina. Por isso que nós estamos observando no Daniel um aumento desses corpos cetônicos, primeiramente no sangue, né, porque ele está saindo do fígado e indo para o sangue, e depois sendo encontrado na urina como forma de excreção, como uma forma de diminuir a quantidade desses corpos cetônicos no plasma. Excesso de corpos cetônicos no sangue, né, ele é tóxico para a célula. Tá? O próprio corpo cetônico ele agride a célula, mas também muitos corpos cetônicos vai levar a uma queda do pH sanguíneo e isso é agressivo à célula. E assim a gente termina, né, a nossa discussão. A gente conseguiu entender por que o diabetes mellitus do tipo 1 leva a um estado de hiperglicemia e por que são gerados corpos cetônicos. A nossa história continua no próximo vídeo, tá? E se você gostou, eu peço que você dê um joinha para incentivar esse canal, né? E eu deixo aqui meu muito obrigado pelo interesse e pelo apoio de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!